quase irônico que o conceito de lacração, né, um termo tão popular no Brasil nos últimos anos, esteja agora em declínio, especialmente na indústria e nas empresas em geral, né, principalmente nas grandes empresas, né, estavam sempre preocupadas em agradar aos seus respectivos públicos consumidores, né, onde, evidentemente, por um tempo, né, parecia que o verdadeiro mérito dentro dessas empresas havia sido ofuscado eternamente dessa época em diante da lacração, por essa febre de postagens nas redes sociais, né? Como se tudo não passasse de fórmulas de sucesso instantâneo. Agora, há uma espécie de desvanecimento, vamos dizer assim, desse fenômeno, que lamentavelmente acabou virando uma estratégia de marketing completamente tirânica e muito distante da revolução autêntica e legítima que a inclusão de gênero realmente merecia. Neste vídeo aqui, cara, eu vou dar as minhas opiniões a respeito disso, que vão realmente deixar muita gente espumando de ódio. Mas você sabe muito bem que eu não tô nem aí para esses botocudos, muito menos para botocudos fingindo que são progressistas, defensores da liberdade de gênero, mas que na verdade sempre agiram de modo tirânico, ditatorial e intransigente. Presta atenção. A Ciência de Interestelar, que é uma viagem ilustrada pelas teorias por trás desse premiadíssimo filme do diretor Christopher Nolan, filme que eu adoro, inclusive, cara. E esse livro foi escrito pelo Kip Thorne, que é um físico ganhador do Prêmio Nobel, cara. E ele foi o produtor executivo desse filme. E ele explica nesse livro, de uma maneira fácil e simplificada, a ciência e as teorias que fazem parte da história e também dos efeitos especiais do filme Interestelar, cara, que eu repito, é um filme sensacional. Esse livro incrível conta com mais de 200 ilustrações coloridas para explicar essas teorias, além de trazer fotos inéditas e exclusivas dos bastidores do filme. Tudo isso, cara, numa edição de colecionador luxuosíssima, com a tiragem muito pequena, uma edição com capa dura, com verniz localizado, que inclusive brilha no escuro, né? E mais chaveiro réplica de uma fita VHS do filme, tem uma eco bag preta lindíssima, tem marcador de páginas personalizado com os planetas do filme, tem cartela de adesivos redondos, né? Tem mousepad no formato buraco de minhoca, quem conhece ciência sabe disso, né? E você pode adquirir conhecimento disso no livro. Tem caderninho de anotações que é réplica do DVD do filme. E para essa edição luxuosíssima e limitadíssima, que vai se esgotar muito em breve, você pode usar o nosso tradicional cupom Regis Tadeu Indica, escrito tudo junto. Basta que você clique aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra você vai colocar esse cupom Regis Tadeu Indica e você vai adquirir esse livro especialíssimo, luxuosíssimo, que vai se esgotar. Essa edição vai esgotar logo. Então não vacila, não perca essa oportunidade. Coloca lá o cupom de desconto Regis Tadeu Indica e você vai ter acesso a um livro incrível para você ler, inclusive junto com os seus filhos, cara. Vai ser um negócio maravilhoso, eu garanto. Meu amigo e minha amiga, chegou ao fim a cultura da lacração, tá? Não aquela cultura que legitimamente tentou derrubar preconceitos e defender a inclusão no mercado de trabalho mundial. Todos os profissionais dos mais diferentes gêneros sexuais, raças, pessoas com diferentes estéticas corporais e de comportamento e de intelectualidade, legitimamente tentando derrubar justamente os preconceitos mercadológicos e profissionais a quem não se enquadrasse nesses odiosos padrões de normalidade. Era uma guerra totalmente justa contra a tirania corporativa mundial em todas as áreas. Só que o que chegou ao fim é a ditadura que o patrulhamento de gente que se diz do bem
tentou implantar nas empresas e em todos os ambientes profissionais do mundo ocidental. Deixa o tio Regis aqui contextualizar para você entender perfeitamente o que é que está acontecendo. Essa tentativa de se estabelecer uma ditadura pseudo-progressista veio da chamada cultura woke. Sempre foi um tipo de ativismo que ressurgiu agora nos tempos modernos a partir de uma verdadeira e genuína revolta contra o assédio sexual e moral, que inclusive começou a partir da condenação do poderosíssimo produtor de cinema de Hollywood lá, né, o Harvey Weinstein. Lembra? Em 2020, o cara foi condenado a 23 anos de chilindró. Em que, inclusive, isso gerou o legítimo movimento Me Too. E também em relação contra aquele absurdo assassinato do cidadão preto americano, o George Floyd, em 2020, por um policial branco lá nos Estados Unidos, que gerou também o movimento Black Lives Matter, ou seja, vidas pretas importam. A partir desses dois fatos, foi iniciado um movimento ocidental para lutar por uma maior inclusão e por um combate muito mais ostensivo contra o racismo e contra a misoginia. Olha só, essa onda de inclusão que tomou conta do mercado de trabalho do mundo ocidental nos últimos anos, teve no início uma nobre missão, que era integrar profissionais de todos os gêneros, de todas as naturezas sexuais e todas as raças no mercado de trabalho. Nunca deixou de ser um movimento louvável e necessário logo no seu início. Mas, lamentavelmente, essa revolução acabou sendo usada também como uma fachada para fins mercadológicos muito mais oportunistas. Então, essa agenda inclusiva logo se transformou em um espetáculo grotesco de marketing disfarçado. A indústria, naquela busca incessante por uma imagem progressista, muitas vezes se apropriou dessa causa legítima para criar uma fachada de inclusão, que na verdade, cara, pouco mudou as estruturas profundamente enraizadas do preconceito dentro dessas empresas. Não tenha dúvida que a maioria dessas empresas e dessas marcas, na superfície, promoveram uma cultura de diversidade quando, na verdade, elas continuaram a operar com critérios completamente questionáveis e, principalmente, continuaram a perpetuar as mesmas desigualdades de sempre, só que tudo escondido do público, do mercado consumidor e também do patrulhamento moral progressista. A verdadeira inclusão, na verdade, ela não deve se limitar a campanhas publicitárias ou slogans de efeito, você está entendendo? E sim, realmente se tornar uma mudança real na cultura corporativa e um compromisso com a equidade, que deveria ir muito além dessa superficialidade. Porque é fácil colocar um adesivo de diversidade na página inicial do site da empresa, né, da sua empresa, né, ou fazer comercial colorido, não sei o que, blá, blá, blá. O difícil sempre foi tornar essas promessas em políticas de contratação, de oportunidades de avanço e de tratamento diário no local de trabalho. Tudo, evidentemente, baseado em méritos, né? Naquela chamada meritocracia. E não em mais um tópico ali de conversinha, de reuniões ali convenientes, né? Aquele discursinho. O problema foi que esse princípio fundamental virou uma tirania contra a própria conduta em privilegiar perfis que se encaixavam em normas estabelecidas. E isso aconteceu ditatorialmente com esses discursinhos falsamente comprometidos com a diversidade e a inclusão. A inclusão tem que ser por méritos. Essas práticas de inclusão, aí, entre aspas, né, acabaram sendo usadas como truques para melhorar a imagem corporativa sem um verdadeiro comprometimento com a mudança, que seria muito mais do que bem-vinda. Isso tudo acabou virando um adereço, assim, num desfile de boas intenções, enquanto os problemas estruturais, cara,
continuaram a existir, cara, e camuflaram a falta de progresso real. Então, para o público consumidor em geral, tava tudo lindo, né? A premissa de que realmente nós teríamos um mundo ocidental um pouco melhor, só que isso durou até que os lacradores passaram a agir exatamente e radicalmente como os inimigos conservadores radicais que eles tentavam combater. Quando esse movimento lacrador, se instalou em praticamente todas as grandes empresas do mercado ocidental, a ponto, inclusive, de departamentos wokers terem sido criados dentro das próprias empresas, a coisa toda virou uma ditadura profissional absurda, com esses departamentos exercendo pressões violentíssimas para preenchimento de vagas, compra de fornecedores e de qualquer outro tipo de negociação, sem levar em consideração as qualificações profissionais, e sim usando unicamente as chamadas cotas de representatividade. Absurdo total. E isso atingiu patamares de infâmias quando as empresas passaram a sofrer cancelamentos nas redes sociais por não atenderem às exigências descabidas dos lacradores wokers. É por isso que agora as grandes empresas perceberam, finalmente, que a agressividade desses grupos acabaram se tornando inimigos internos nas empresas e estão causando prejuízos enormes, até porque a própria sociedade consumidora não aguenta mais ser cobrada para se submeter a essas exigências prepotentes disfarçadas de justiça social. Todas as equipes wokers, com esse tipo de perfil lacrador, estão sendo sumariamente demitidas em todo o mundo ocidental. Meu amigo e minha amiga, eu frisei o tempo todo nesse vídeo a respeito do mundo ocidental, porque a parte oriental do planeta, cara, nunca esteve nem aí para esse tipo de reivindicação lacradora. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do que está acontecendo agora. As pessoas realmente não aguentam mais esse patrulhamento tirânico. Toda e qualquer mudança precisa realmente ser feita, mas tem que ser feita de uma maneira civilizada, de uma maneira honesta e de uma maneira completa, e não para atender interesses escusos. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito. Você acha mesmo que essa lacração realmente é benéfica para a sociedade, principalmente para a sociedade brasileira? Ou essa lacração fugiu ao controle e virou uma tirania igual àqueles inimigos que a própria lacração quer combater? Coloca aqui a sua opinião a respeito, tá bom? E não esqueça, evidentemente, de adquirir os nossos produtos, que são produtos muito legais, que realmente fazem o ser humano crescer intelectualmente, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.